Oi, pessoal! Chegando com o seu Camisa 13 nesta quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para aqui ficarem por dentro das principais informações do nosso esporte, com destaque sempre para o nosso futebol paraense. Vem comigo que agora eu vou te contar os destaques da edição de hoje. Nesta quarta-feira nós vamos mostrar o Paysandu, que enfrenta hoje à noite o América Mineiro em Belo Horizonte em busca da primeira vitória na Série B. Enquanto isso, o novo executivo de futebol, Carlos Frontini, foi apresentado ontem e falou de possíveis mudanças no elenco. A gente já detectou o que precisa e é normal. Tá sempre bem alinhado ali, tanto com a diretoria, para a gente entender o orçamento. Vamos mostrar também o Clube do Remo, que recebe hoje à noite no Mangueirão o Vila Nova de Goiás pela 7ª rodada do Brasileiro. Os azulinos estão com a motivação redobrada depois da conquista do Parazão. Sobre o caso Jaderson, o departamento médico se pronunciou apresentando uma avaliação. Eu não acredito que com menos de 30 dias, a partir do início do trauma, ele possa retornar a fazer alguma atividade. Tudo isso e muito mais, hein? Porque hoje tem o resultado final da votação do troféu Camisa 13. Isso mesmo, você que votou. Hoje nós vamos conhecer a seleção do TC13 ano 33. Então, não perde por esperar, hein? Continua ligado com a gente, porque hoje o nosso programa está recheado de assuntos por aqui. E agora a nossa pergunta do dia, bora lá para nossa interatividade. Quem leva a melhor hoje à noite na Série B? Remo, Paysandu, os dois? Participa com a gente. Aqui é a nossa torcida que dê bom, viu? Para Remo, para Paysandu, que o Papão consiga garantir a sua primeira vitória na competição e que o Clube do Remo também consiga esses 3 pontos em casa para continuar muito bem, obrigada, dentro da segundona. Participa com a gente através das nossas redes sociais, no @RBATV Oficial. Tem aí para você o número do nosso WhatsApp já no 984017422, 984017422, e tem também o meu Instagram pessoal, @PaulaMarrocos_, @PaulaMarrocos_. Estou com o celular em mãos, já aguardando a tua mensagem. Daqui a pouquinho a gente manda um abraço especial para todo mundo ligado no nosso C13 de hoje. Meio de semana e o Camisa 13 já está no ar para você. E a gente vai começar falando de Paysandu, que enfrenta hoje à noite o América Mineiro em Belo Horizonte em busca da primeira vitória na Série B. Enquanto isso, o novo executivo de futebol, Carlos Frontini, foi apresentado ontem. Vamos ver. Logo na apresentação oficial, Carlos Frontini foi indagado sobre mudanças no elenco após a final do Parazão. Ele não falou nomes, mas vão ocorrer. As entradas e saídas são naturais em janeiro, as transferências, né? Não é só o Paysandu que vai fazer esses movimentos, né? A gente já detectou o que precisa e é normal. Tá sempre bem alinhado ali, tanto com a diretoria, para a gente entender o orçamento. A gente tem que respeitar a saúde financeira do clube. A gente precisa continuar pagando em dia até o final do ano, é fundamental. E também andar alinhado com a comissão técnica. Frontini falou da avaliação feita do elenco, tirando por base principalmente a decisão do Parazão. Avaliação muito boa. Se você falar para mim sobre o jogo de domingo, time forte, bem fisicamente, dá os parabéns aqui para a preparação física e para todo o staff. 2 grandes tempos, você vê que até o final, até os 90 minutos, mesmo a gente na frente do placar, a gente jogando no campo do adversário. Terminamos muito bem. Poderíamos ter feito o segundo gol, sim, criamos para isso. Isso mostra a força do clube, da camisa, o torcedor junto, como a gente é forte. O novo executivo de futebol está em Belém desde a semana passada. Acompanhou a decisão do Parazão e teve a oportunidade de conhecer a estrutura do clube. Estrutura que foi alvo de elogios de Frontini. Clube muito estruturado, organizado, os processos funcionando. Então, assim, quem passou por aqui está de parabéns, que deixou um bom legado. Agora o importante é a gente continuar caminhando, o clube não pode estacionar e nem tem esse pensamento, a gente já está
com o centro de treinamento aí em obras, possivelmente aí em breve poder entregar, que eu acho que esse é o futuro dos times que querem brigar por alguma coisa importante. É você ter um lugar de treinamento, é você ter um lugar de descanso, onde você possa passar o dia todo. O Paysandu realizou o último treino em Belém ontem à tarde. Em seguida embarcou para Belo Horizonte. Hoje à noite enfrenta o América Mineiro em busca da sua primeira vitória na Série B. Bora chamar Zaire Filho para a gente continuar falando a respeito do Paysandu Esporte Clube, que entra em campo hoje. Tudo certo, Zaire? Olá, Paula, bom dia. Tudo sob controle? Ótima quarta-feira para você. Tudo certinho, Zaire. Paysandu que entra em campo numa colocação muito incômoda aí na lanterna da classificação e também frustrado após perder o título para o seu maior rival, o título do Parazão dentro do Mangueirão. Vai ser um jogo aí também que pode ser visto como um divisor de águas para o Paysandu, que ainda busca a sua primeira vitória na Série B, né, Pois é, Paysandu na frustração de não conquistar o título paraense, mais um que seria. Paysandu que continua reclamando também das contusões, seguiu para Belo Horizonte com alguns desfalques, hein? Bom dia para você que está acordado com fome de bola e que também almoça com fome de bola. Expectativa, não é? Eu sei disso. Daqui a pouquinho vamos conhecer aí os melhores do Parazão, na opinião do torcedor. Você, o melhor técnico do campeonato, hein? Eu estou na expectativa. Pois é, o Paysandu não terá hoje o Vargas, Matheus Vargas, que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida. Não terá o Borassi e também o Joaquim Novidio, o argentino que vai continuar fora da equipe. O Luizinho Lopes provavelmente deve contar com a presença de Dudu Vieira, compondo aí o sistema de armação. Na frente, ao que parece, não há problemas, porque viajaram o Rossi, o Nicolas e o Jorge Benítez. Aliás, um ataque que é bom que se diga e que se reconheça. De repente desencabulou, andou fazendo 3 gols aí nos últimos 2 jogos. Bicolores que tinham esse grande problema, né? Secura também em chegar às redes do adversário. Jogo, por falar em adversário, jogo diante de um América de Belo Horizonte, um América também pressionado, um dos favoritos para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas na prática isso não vem acontecendo, hein? 7 rodadas disputadas, o América está na 14ª colocação. Muito próximo também da zona de rebaixamento, a chamada zona vermelha. E o Paysandu, né, amargando aí a situação de último colocado depois dos resultados que completaram a rodada, que deram sequência à 7ª rodada, porque ela será completada hoje. Os jogos de Remo contra o Atlético no Mangueirão e do Paysandu contra o América é que efetivamente vão encerrar a 7ª rodada. E o América Mineiro, adversário do Paysandu, na prática não vem correspondendo à expectativa. Considerado um dos favoritos, não só ele, mas também, se não vejamos, o próprio Curitiba, o Cuiabá, o próprio Atlético de Goiás, que é adversário do Clube do Remo. Olha, imprevisível, cheia de interrogações esta Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui, nesta 7ª rodada, quando a cada uma dessas rodadas o G4 muda quase que 100%, Paula Marrocos. Lembrando que a gente está só no início do campeonato, né, Zaire? Verdade. Daqui a pouquinho o Zaire volta, porque a gente vai falar também do Clube do Remo, mas agora nós vamos chamar a Letícia Correia, que fala com a gente da redação do DOL. Oi, Paula, um ótimo dia para você e a todos que estão acompanhando o Camisa 13. Olha só, após as comemorações do título de campeão paraense, mais de 15 mil torcedores já confirmaram presença na partida desta quarta-feira entre Remo e Vila Nova pela 7ª rodada da Série B. O Leão, que ocupa o mas se você quiser saber mais detalhes sobre
Se você precisa de peças ou motores, é com a Comep. Lá você encontra as melhores ofertas e os melhores preços para a clientela do interior do estado e da capital. Comep é a loja mais completa. Fica na rua Doutor Assis, ao lado da Catedral da Sé, Cidade Velha, número 44. Anote o telefone 32420047. Roda o vídeo. Se você encontrar uma loja com motores diversos e grandes betoneiras, hélices de barco e roçadeiras, compactadores de solo e rabetas, saiba que você só pode estar dentro da loja da Comep. Aqui tem tudo o que você precisa em motores, peças para embarcações e também equipamentos para a construção civil. São 23 anos em Belém, oferecendo os melhores produtos e preços da região que você só encontra aqui. Visite a Comep, que está localizada bem ao lado da Igreja da Sé, na Doutor Assis, número 44, na Cidade Velha. Ou entre em contato conosco pelo fone 91 32 42 00 47. Comep, credibilidade é a nossa força. Essa é a nossa história. E agora a tua participação, telespectador, torcedor, internauta que mandou já a sua mensagem aqui pra gente. Vamos ler na tela do C13. Hoje o Clube do Remo mantém a caminhada rumo ao acesso à Série A. É o Renato em Itaituba participando com a gente. Um beijo para ti, Renato. Muito obrigada pela companhia. Hoje começa uma nova história do Paysandu com vitória. É o Edu da Pratinha também confiante no Bicolor do Norte. Um beijo para ti, Edu. Meu Leão vai em busca de mais 3 pontos. Lenilson, no Paá, acompanhando a gente. Um beijo, Lenilson. Muito obrigada pela companhia. É hoje, Papão, a primeira de muitas vitórias na Série B. Pra cima, Mucura Alves Celeste. É o Moisés Muniz, do Guamá, também participando. Um beijo para você, Moisés. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho da audiência. Deixa eu mandar um abraço também para os azulinos lá do Atalaia, o Antoniel e a sua família. São meus vizinhos, sempre ligados aqui no Camisa 13, felizes da vida aí com o Leão Azul. E, ó, tem recado pro Nonato, hein? A galera lá do Atalaia tem um grupo no WhatsApp, disse: Nonato, volta pro grupo. Ficou estressado com a derrota do Paysandu, saiu do grupo. Volta pro grupo, Nonato. Acontece. Um beijo para todo mundo lá no Atalaia. Brincadeiras à parte, muito obrigada pela companhia e pelo carinho da audiência de todos vocês, tá bom? Agora vamos com as notícias do Bola, o seu caderno de esporte encartado no jornal Diário do Pará, aqui na tela da 13. Foco total na Série B. Olha aí, então, foto dos atletas azulinos e bicolores. Leão e Papão voltam a campo após a decisão estadual. Os azulinos encaram o Vila Nova de olho na vice-liderança da segundona. Já os bicolores desafiam o América Mineiro para sair da lanterna da competição nacional. Isso e muito mais em Dentro do Bola, encartado no seu jornal Diário do Pará. Garanta agora mesmo o seu. Agora nós vamos ao intervalo, mas não sai daí, hein? No próximo bloco tem o resultado final da votação do Troféu Camisa 13. Também vamos falar sobre o Clube do Remo, que recebe hoje à noite no Mangueirão o Vila Nova de Goiás pela 7ª rodada do Brasileiro. Os azulinos estão com a motivação redobrada depois da conquista do Parazão. E sobre o caso Jaderson, o departamento médico se pronunciou apresentando uma avaliação e na volta a gente te conta tudo isso e muito mais. Não sai daí. Eu não acredito que com menos de 30 dias, a partir do início do trauma, ele possa retornar a fazer alguma atividade. De volta, pessoal, de volta com o nosso Camisa 13. E olha só, a gente já volta para falar do Clube do Remo, que recebe hoje à noite no Mangueirão o Vila Nova de Goiás, também pela 7ª rodada do Brasileirão. Os azulinos estão, claro, com a motivação redobrada depois da conquista do Parazão. E sobre o caso Jaderson, o departamento médico se pronunciou apresentando uma avaliação. Vamos ver. A torcida segue acompanhando as atualizações acerca do volante azulino Jaderson. E para conforto do torcedor, a notícia oficial mais esperada. Ele vai voltar. Eu não acredito que com menos de 30 dias, a partir do início do trauma, ele possa retornar a fazer alguma atividade. Não estou falando de jogar, estou começando a retornar
alguma atividade. Isso é dinâmico. Eu não posso estabelecer e falar isso 100%. O tempo para retornar a campo ainda é incerto. E justamente pela quantidade de especulações veiculadas na internet, o presidente azulino, junto aos profissionais que estão cuidando do atleta, concederam coletiva. Um jogador que a grande parte da família dele não mora em Belém, eles ficam preocupados e alardeados com esse tipo de notícia. Então, espero a colaboração de todos, não estou dizendo que são vocês, mas, infelizmente, existem pessoas de todo tipo e tem criado um sério embaraço, não só para a família do jogador, como o próprio corpo médico, através da liderança do líder, Dr. Jean. Desde a internação, o final de semana no quadro médico de Jaderson foi o mais crítico. Até o 3º a 4º dia pode ocorrer naturalmente uma evolução desse tipo de contusão e do edema cerebral, apesar das medidas clínicas que a gente estava tomando, né? Então, ele teve uma piorada clínica, né? E foi feita uma tomografia, né, que a gente notou que tinham piorado um pouco o edema, um pouco, não muito, e é mais ou menos que esperado nesse período. Jaderson está consciente, se comunicando e evoluindo. O atleta apresentou amnésia pós-traumática, ou seja, não se recorda de algumas coisas, porém, dentro do esperado, por conta do quadro que enfrenta hoje. As informações que chegam até o camisa 10 também são filtradas, para que ele não fique agitado e isso comprometa a melhora, como a conquista do Remo no estadual desse ano. Jaderson soube da decisão apenas quando o jogo acabou. Inclusive, ao saber do resultado, segundo palavras do próprio médico, a melhora alavancou. A assessoria de imprensa do Remo seguirá divulgando boletins informativos, atualizando a evolução do atleta. E a gente continua falando do Clube do Remo, mas agora em campo. Ontem ocorreu o último treino para a partida de hoje à noite contra o Vila Nova pela 7ª rodada da Série B. Vamos ver. Sem muito tempo para a comemoração do título do estadual, o Remo já tem outro desafio pela frente, agora pela Série B, contra um adversário que também briga na parte de cima da tabela. Eu falo que essa é a nossa profissão, né? Da mesma forma que, às vezes, quando a gente está num momento ruim, você tem um jogo a cada 3 dias para que tudo isso passe logo e... Quando você perde um jogo, está numa fase ruim assim, você quer logo que venha o próximo jogo para que isso acabe logo. Da mesma forma, acontece assim, quando a gente é campeão, está na fase boa, não se dá tempo de comemorar. Com o fim do Campeonato Paraense, a equipe seguirá agora com foco total, direcionado na Série B. A gente fez os últimos ajustes, então a gente está muito focado aí para chegar e fazer um grande jogo. Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Remo enfrenta hoje o Vila Nova, às 7 horas da noite no Mangueirão. O Leão quer manter a invencibilidade na competição. Zaire Filho, hoje também é dia de Leão Azul. Vamos falar então a respeito do filho da Glória e do Triunfo, que está feliz da vida aí após essa conquista do Parazão, mas também a gente viu nas reportagens a preocupação com o atleta, né, com o Jaderson, que segue aí também internado em recuperação. Pois é, um misto de empolgação, de motivação, mas também de preocupação com o caso do Jaderson, que todos nós continuamos a lamentar. E o técnico Daniel Paulista vai ter problemas para escalar o time do Remo hoje. Aliás, 5 ausências hoje dos considerados titulares, se levarmos em consideração que o Pavani não joga por ter tomado o 3º cartão amarelo. Klaus e Sávio também estão fora por contusão. O Janderson, outro jogador também entregue ao Departamento de Saúde do clube. E, enfim, se somarmos, o Remo tem, além do Jaderson, que já estava fora e que não atuou no repar da decisão, da grande final, o Remo, na prática, não contará com 5 jogadores do seu elenco titular. E a gente poderia arriscar, pelo que se comenta nos bastidores do Baenão, de quem acompanhou de perto aí a preparação de apenas 2 dias depois da conquista do título. O Remo já na segunda-feira já estava treinou 2 dias seguidos, segunda e terça, para o jogo de hoje. Vamos arriscar aí Rafael Castro entrando em lugar do
do William Klaus na zaga. O Alvarinho, o argentino, deve ser o lateral esquerdo, embora o Thales também corra por fora. No meio de campo, 2 novidades. O Luan Martins deve substituir o próprio Pavani e o Regis vai começar provavelmente, aliás, jogando pela primeira vez. Ele que entrou no jogo contra o Amazonas, marcou um dos gols que acabou sendo desmarcado pela arbitragem. O Remo poderia ter Caio Vinícius, o Pedro Castro, o Luan Martins e o Regis. Esse seria o quarteto na chamada segunda linha. E lá na frente, os conhecidíssimos aí, Pedro Rocha e o Felipe Viseu. Com um detalhe curioso, que o Pedro Rocha é um dos artilheiros. Aliás, ele era artilheiro isolado da Série B, com 4 gols marcados. Só que o Carlão, aquele eficiente, fuçador, centroavante da Ferroviária de Araraquara, na última rodada, nessa 6ª rodada, que vai ser encerrada hoje com os jogos de Paysandu e Clube do Remo, o Carlão marcou mais um gol e está colado, igualou com o artilheiro remista, o Pedro Rocha. Ontem se falava em 15 mil ingressos já vendidos para o jogo de hoje à noite, às 19 horas no Mangueirão. Ingressos a 35,70, 35 a meia de uma arquibancada e 70 a arquibancada. Portanto, torcida azulina, 1000 motivos para lotar outra vez o Mangueirão hoje à noite. Mais cedo o jogo, hein? Às 19 horas, diante de um Vila Nova, que chega como campeão goiano. Vai ser o duelo dos campeões. Outra vez duelo de felinos, né? Porque o Vila é o tigre e vai cruzar com o Leão Azul, também campeão. Paula Marrol. Que a gente espera que leve a melhor. E quem são os melhores do troféu Camisa 13? Agora nós vamos então saber e divulgar aqui para o nosso torcedor. Muito obrigada, Zaire. Chegou a hora, pessoal. Como o Zaire falou, é a hora mais aguardada, viu? Nós vamos então ao resultado final do troféu Camisa 13 desta temporada. Lembrando que a votação foi popular, com você, torcedor, decidindo tudo. E foram mais de 2 milhões de votos. Incrível, né? Vamos acompanhar agora em detalhes. Goleiro, Marcelo Rangel, Clube do Remo, 68.098 votos. Lateral, Edilson, Paysandu, 79.791 votos. Zagueiro, Quintana, Paysandu, 68.207 votos. Zagueiro, Klaus, Remo, 85.910 votos. Lateral, Sávio, Remo, 45.891 votos. Volante, Vilela, Paysandu, 68.809 votos. Volante, Pavani, Remo, 69.029 votos. Meia atacante, Jaderson, Remo, 83.095 votos. Meia atacante, Rossi, Paysandu, 77.867 votos. Atacante, Pedro Rocha, Remo, 57.342 votos. Atacante, Nicolas, Paysandu, 83.730 votos. Revelação, Cucri, do Águia de Marabá, 68.957 votos. Craque, Rossi, Paysandu, 53.773 votos. Técnico, Inácio Neto, Tunaluso, 52.337 votos. Preparador físico, Miranda Neto, Tunaluso, 67.080 votos. Árbitro, Marco José Almeida, 88.790 votos. Artilheiros, Rossi e Nicolas, Paysandu, 6 gols. Campeão paraense, Clube do Remo. Campeão do interior, Águia de Marabá. Troféu Camisa 13. Realização RBA TV, afiliada Band. Coordenação ZF Comunicação. Oferecimento Fibra. Pós-graduação de excelência que forma grandes profissionais. Grupo Mônaco. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. HSM. Qualidade e atendimento humanizado em um só lugar. Laboratório Amaral Costa. Há 70 anos especialista em cuidar de você. Loja Portugal, seu lugar é aqui. RR Pneus, tem sempre uma RR perto de você. E aí, gostaram da seleção? A seleção que foi feita pelo torcedor, que continua sendo o melhor técnico, então, do nosso campeonato paraense. Gente, o que vocês acharam?
Inclusive, vocês já podem ir interagindo também nas nossas redes sociais. Amanhã, quando a gente voltar, a gente vai ler a respeito da opinião de vocês em relação à escalação que foi feita. Lembrando que essa é a seleção Troféu Camisa 13, ano 33, temporada 2025. Mais de 2 milhões de votos, Incrível essa marca pra gente. A gente fica muito feliz. E ainda com um campeonato também que ficou parado aí quase um mês, então para a gente é muito satisfatório essa marca, né? Muito incrível, e a gente agradece a participação de todos. Já vale a gente mencionar aí o Kukri, né? Que foi o primeiro indígena, então, a também ser escalado para essa seleção do Troféu Camisa 13. E vai ter premiação, hein? No dia 28 agora deste mês, nós estaremos em uma grande festa premiando os atletas que foram escolhidos por você, torcedor, como a gente mencionou, e eu repito, é o melhor técnico do nosso Parazão, tá bom? E agora, para a gente encerrar o programa, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço para Raquelzinha. Raquel, que é a filha do nosso querido Rodrigo, nosso parceiro aqui, nosso operador de áudio. A Raquel, que está completando 3 aninhos, é torcedora bicolor. Rodrigo disse que não teve escolha não, viu? É Paysandu, e estão aí também participando com a gente sempre, nos acompanhando. Raquelzinha, beijo da tia, parabéns, sucesso, saúde, que o Papai do Céu continue abençoando você e toda a tua família. Rodrigo, parabéns aí pela filhota também. Gente, a gente vai encerrando o nosso Camisa 13 de hoje, te agradecendo pela companhia, pelo carinho da audiência, e amanhã a gente volta com muito mais, com os resultados dos jogos de hoje, Remo, Paysandu, e trazendo também outras novidades para vocês aqui no C13. Agora a gente vai chamar ele, Marcos Aleixo e o Barra Pesada. Tudo certinho, Marcos? Bom dia. Tudo certo. Curtiu aí a seleção? Poxa, sucesso mesmo. Isso aí é um resultado mais de 2 milhões de votos, Marcos. O trabalho é hercúleo da equipe de esporte ao longo da nossa trajetória, é Parazão, é tudo, e a gente tem esse resultado. Parabéns, inclusive, para a Tuna aí, que teve 2 indicações. Exatamente, o técnico foi escolhido aí, o que foi escolhido para a seleção foi o Inácio Neto, que é o técnico aí da Tuna Luso. Teve o meu voto. Votou? Eu votei no preparador também, e votei no goleiro na época, né, que tava bom pra caramba, mas enfim. Agora é o paredão. Agora, dona Paulinha, nós temos aí um negócio pesado hoje pro Papão e mais ou menos pro Remo, né? Pois é, na verdade são 2 jogos muito importantes, né? O Leão, que vai aí tentar manter essa boa sequência, né, de jogos na Série B, como a gente mencionou aqui, vai feliz da vida com o título do Parazão, vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, que vai estar presente com certeza, até porque esse jogo é cedo, 7 horas da noite. Já o Paysandu tem aí um grande desafio pela frente, né, Aleixo? Tentar vencer fora de casa, garantir esses 3 pontos para tentar ir se afastando dessa zona de rebaixamento, que tá difícil. O Papão aí que é lanterna na classificação. Tem que reagir. E tem que vencer, né? Venceu a última partida contra o seu maior rival, mas mesmo assim saiu frustrado porque não conseguiu o título do Parazão. Então precisa dessa vitória, que será a primeira, caso vença, dentro da Série B. A gente fica na torcida para que dê tudo certo aí para o Papão e para o Leão, e que amanhã a gente possa estar feliz da vida aqui contando essa história. Amém. Beijo, tchau. Tchau, tchau. É isso, bora para cima, torcida colada, registrando aí a sua presença. Sobe o som, seu Rodrigo. Qu'est-ce que ça schlingue chez moi, chérie?